Elizabeth Guimarães, atualmente coordeno o setor de lentes de contato da Santa Casa de São Paulo e para mim é uma alegria e uma honra estar aqui junto com vocês no Classe. Ao Carlos Maioral, meus agradecimentos. E ele me deu esse tema de complicações não infecciosas em usuários de lentes de contato, quais as principais e como evitá-las. Meu conflito de interesses, declaro não ter com essa apresentação. E para preparar essa aula, me veio na cabeça a imagem do meu pai. Meu pai era médico, meu pai era militar, e uma vez ele fez essa pergunta para mim: o que é que o médico e o militar têm em comum? O que é que você vai ter que prestar atenção? A atenção, a disciplina e o conhecimento. Isso vale para nós médicos, isso vale para os pacientes. Quando somos atentos ao que estamos fazendo, quando passamos uma disciplina para o paciente, temos um protocolo de como fazer as coisas e nos apropriamos do conhecimento, os problemas ficam não menores, mas ficam mais fáceis de serem resolvidos. E é justamente nisso que eu vou abordar nessa aula. Eu vou mostrar para vocês que problemas existem, mas que também as soluções acontecem se tivermos atenção, disciplina com conhecimento. Algumas considerações sobre lentes de contato. Lentes de contato são dispositivos ópticos excelentes que realmente facilitam a vida social, facilitam o próprio aspecto psicológico em alguns casos de pacientes que têm altas ametropias, por exemplo, né? Mas elas são corpos estranhos no olho. E como todo corpo estranho, ele merece ser monitorado. A adaptação de lentes de contato é uma coisa dinâmica que se modifica e temos que lembrar que as lentes de contato limitam a limpeza da superfície ocular, limitam a troca de lágrima, alteram a dinâmica do filme lacrimal, provocam microlesões no epitélio e aumentam a concentração de micro-organismos. Há complicações relacionadas à lente de contato. Essas complicações podem ser não infecciosas e infecciosas. Infecciosas eu não vou abordar nessa aula, mesmo porque na sequência no programa nós teremos essa aula que eu tenho certeza que será abordada magistralmente pela doutora Denise de Freitas. E as complicações não infecciosas, elas são induzidas, facilitadas ou agravadas pela lente de uma maneira didática. Isso depende da condição do olho, isso depende da condição da lente, ou depende de ambos. Há uma estreita relação com limpeza e manutenção inadequadas. Com certeza, mesmo as complicações infecciosas, elas estão assim ligadas àquela indisciplina na hora da limpeza e na hora de manter as lentes de contato. E para uma adaptação ser perfeita, sempre tem que ter essa tríade: saúde ocular, conforto e boa visão. A adaptação ideal, ela tem que oferecer boa visão. Ela depende muito do material, né? Porque é um material de qualidade ótica bom, um material com tecnologia de superfície que não cause depósitos, tudo isso vai influenciar na qualidade, na boa visão. E também da saúde ocular, sem dúvida nenhuma. Saúde ocular, as lentes de contato, nós temos que ser extremamente rigorosos quanto à limpeza. Os parâmetros da lente de contato têm que ser sempre levados em conta e adaptação. Aí já entra a técnica, conhecimento da técnica de como adaptar, né? E sempre também prestar atenção durante o exame preliminar nas condições de saúde desse olho. Observem se tem doenças pregressas, se tem doenças oculares ou mesmo sistêmicas que possam afetar o olho, por exemplo, até medicações, drogas que fazem uso crônico e podem causar alterações no fluxo lacrimal. Isso pode interferir na adaptação ideal de lentes de contato. E o conforto, porque não adianta enxergar bem, ser saudável para o olho, se o paciente se sentir desconfortável. E o conforto está diretamente relacionado com o material escolhido, está direcionado com o desenho, as bordas, principalmente por conta da interação palpebral que existe com as bordas das lentes. E o conforto, sem dúvida nenhuma, é um aspecto subjetivo. Portanto, depende muito do aspecto psicológico. Tratem sempre seu paciente como um todo. A gente não pode segmentar, a medicina moderna segmenta muito o corpo humano, mas na verdade a gente tem que ver o paciente desde a abordagem psicológica até mesmo a abordagem física desse olho. Então, tudo isso tem que se interrelacionar. A gente fala que isso é um ciclo, né? E se tudo der certo, a gente acaba tendo uma adaptação, diria, ideal.
E quando existe intolerância? Existe quando algum desses fatores entra em desequilíbrio, saúde ocular, conforto e visão. Saúde ocular afetada, sem dúvida nenhuma, vai gerar complicações, desde as não infecciosas que vão ser abordadas nessa aula até as infecciosas. Conforto comprometido, quando tem alterações no desenho, material inadequado em algumas condições especiais e mesmo manuseio errado. Então, uma pessoa que manuseia a lente errada, deixa resíduos, por exemplo, de produtos químicos, de soluções de limpeza, ela vai se sentir desconfortável em algum momento desse processo e isso não vai dar certo, vai acabar descontinuando o uso da lente de contato. E a visão ruim, com a qualidade ótica da lente, alteração da condição das estruturas do olho. Então, sempre observe o filme lacrimal, córnea e conjuntiva, que tem que estar saudáveis. Trouxe para vocês esse trabalho, tá? Isso aqui mostra esse gráfico que 24% dos usuários de lentes abandonaram definitivamente suas lentes por causa do desconforto. Então, sem dúvida nenhuma, o desconforto é disparado a principal causa de abandono do uso das lentes de contato, seguidos de olhos vermelhos e outros. As complicações não infecciosas, tá? E também as infecciosas, a gente fala que está com origem mecânica, que é ligada ao material com indicação inadequada, parâmetros, má adaptação e danos nas lentes, ou ao mau uso, depósitos nas lentes, higiene inadequada das lentes, estojo é um vetor de contaminação importante, prestem atenção, infidelidade ao regime de uso e troca planejada, sabe aquela pessoa que usa lente de troca mensal por 2, 3 meses? Com certeza essa pessoa vai ter problemas, né? Então, depósitos nas lentes, pode ter reações tóxicas, alérgicas e mesmo infecciosas. Então, é extremamente importante que nós passemos para o paciente a necessidade dessa disciplina na hora do uso da lente. E origem orgânica, de doenças ou disfunções não tratadas previamente, como já foi citado. Normalmente, as lentes rígidas, elas causam complicações não infecciosas advindas do danos às lentes de contato, adaptação inadequada ou causas infecciosas por limpezas inadequadas, que são extremamente raras nesse material. Esse material, ele não costuma dar complicações infecciosas, né? As lentes rígidas, elas têm uma afeição maior por depósitos lipídicos, muito mais do que proteicos, e a gente sabe que as causas infecciosas são muito mais raras. Precisa realmente ter uma higiene péssima e outras coisas associadas para que traga um problema para esse olho de forma infecciosa. E as lentes de contato gelatinosas, essas são mais comuns, as causas infecciosas, as causas não infecciosas também podem estar relacionadas e sempre ligado a indisciplina, mau uso, higiene inadequada, sempre. Sinais e sintomas de alerta. Falem para o seu paciente prestar atenção nos sinais e sintomas de alerta. Então, quais são eles? Olho vermelho, baixa da visão, dor ocular, edema palpebral, secreção, principalmente esses três que estão aqui grifados com olho em vermelho, né? Que estão ressaltados em vermelho. Olho vermelho, baixa da visão e dor ocular, é hora de ligar o alerta, porque podem ser sinais de urgência. As complicações não infecciosas, de uma forma também didática, vamos separá-las em pálpebras, conjuntivas e córnea. Então, a gente sempre orienta na Santa Casa, os residentes, de que tem complicação, vamos aí sim segmentar o exame, tá? Não segmentar o paciente. Lembrar de todo o processo de anamnese, de conhecimento desse paciente, de doenças sistêmicas associadas, mas na hora de olhar o olho, a gente segmenta pálpebras, conjuntivas e córnea para ficar mais fácil achar onde está o problema. Pálpebras e conjuntivais. Então, temos como mais comuns blefaroptose, conjuntivite tóxica, papilar associada ao uso de lentes de contato. Nós ainda iremos encontrar em livro conjuntivite papilar gigante,
Mas, e me parece, essa nova nomenclatura já está sendo adotada, papilar associada ao uso de lente de contato, porque as papilas encontradas, elas não têm apenas aquele aspecto gigante, disforme, que é um aspecto clássico de uma fase mais avançada, mas também a gente pode encontrar papilas menores e outros sinais que temos que estar atentos para iniciar um tratamento precoce para que não haja uma complicação futura que vai comprometer o uso de lente de contato e, obviamente, a saúde ocular. E ceratoconjuntivite límbica superior. As corneais. As corneais eu dividi em várias outras e ceratites. Quais são as mais comuns? Edema, a hipóxia corneal aguda, sem dúvida, né? A gente vê o uso excessivo, acaba tendo hipóxia corneal aguda e crônica, onde você acaba vendo a presença de neovasos. Uma dissecação corneal de 3 e 9 horas, isso normalmente pode ocorrer como complicação não infecciosa. Vamos dar um exemplo. Um paciente que tenha um usuário de lentes rígidas e tenha a superfície ocular seca. Ele ficou com a superfície ocular mais seca por algum motivo. É muito comum a gente ver agora a presença de olho seco evaporativo nesses pacientes que usam demasiadamente a mídia eletrônica, ou seja, todos nós. E ambientes mais secos, umidade relativa do ar também comprometida. E bordas mal acabadas, às vezes lentes de diâmetro muito grande, isso pode causar uma complicação de dissecação corneal de 3 e 9. Lesão arqueada superior, mais adiante eu vou mostrar um caso, a gente vai falar mais detalhadamente. O Orpage, que é um aplanamento da córnea induzido por maus parâmetros dessa lente. Hipoestesia de córnea, opacidades corneais e as ceratites, que podem ser subepitelial, reação tóxica a soluções, infiltrativa, normalmente são infiltrados estéreis marginais, numular, sensibilidade aos conservantes e pseudodendrítica reativa química. Então, na verdade, eu falo sempre que para saber diferenciar é extremamente necessário e obrigatório ter uma história detalhada disso. Procure saber quantas horas de uso, procure saber qual é o produto de limpeza, de que jeito essa limpeza está sendo feita. É limpeza com fricção, sem fricção, com enxágue, sem enxágue. Procure saber de que maneira o estojo está sendo mantido. Tudo isso é importante, colher esses detalhes para que a gente possa, então, fazer a nossa hipótese diagnóstica e ser mais assertivo no tratamento. Há afecções palpebrais que complicam o uso das lentes de contato. Então, blefarite anterior, blefarite posterior, disfunção de glândulas de meibômios também e principalmente. Eu acho que todos os colegas oftalmologistas, a gente recentemente num congresso debateu sobre isso e aumentou muito a quantidade de disfunção de glândulas de meibômio. Talvez porque a gente agora está com um olhar mais direcionado e buscando algo que talvez tenha a ver com alimentação, também está associado essa quantidade de gordura mais de uma quantidade maior que acaba afetando a qualidade da lágrima e também complicando o uso da lente de contato. Prestem atenção e tratem. Alergia ocular, conjuntivite primaveril, então é muito comum papilas aí sim mais gigantes, maiores na criança e no adolescente, que acaba inclusive atrapalhando o uso da lente de contato. Exemplo, conjuntivite primaveril. Um paciente usa uma lente de contato tórica e tem uma papila grande que nessa interação palpebral, quando a lente de contato roça sobre a pálpebra roça sobre a lente de contato, essas papilas podem interferir, tirando, inclusive, o mecanismo de estabilização dessas lentes e complicando a visão. Blefaroptose causada por lentes rígidas e lentes gelatinosas. É mais comum nas lentes rígidas, pelo módulo da lente, é uma lente mais rígida, como o próprio nome sugere, mas também pode acontecer nas lentes de contato gelatinosas. Normalmente é o quê? Um processo inflamatório crônico, que pode culminar com a desinserção da ponerose do elevador causado por trauma mecânico. Então, na verdade, esse piscar constante, imaginem que o músculo de Miller é como se fosse um papelzinho. E esse piscar constante, crônico, causa um processo inflamatório que acaba desinserindo a ponerose desse elevador. E aí acontece a ptose. Então, esse é um caso gentilmente cedido pela doutora Célia Sattler, para que eu mostrasse para vocês nessa aula, porque a conduta será ou cirúrgica, milerectomia, que é uma conduta que normalmente não é feita porque há uma recidiva muito grande, e somente casos extremamente
grandes, extremos, para que se justifique um procedimento cirúrgico, e paliativa, que podem se utilizar colírios vasoconstrictores de nafasolina, sendo que elas vão ter ação direta no músculo de Miller. E o Miller, ele é responsável apenas pela abertura de 2 milímetros, que é isso aqui. Usou o colírio, acontece isso, o olho sobe um pouquinho. Mas o uso tem que ser realmente sob demanda e aí com muito cuidado, porque o efeito é fugaz, são 15 minutos, e o paciente pode ficar viciado, entre aspas, nessas medicações, o que não é bom. Existem até relatos, embora muito raros, até de catarata secundária a colírios vasoconstrictores. Além do que, quanto mais se usa, maior nós necessitamos de uma dose para que haja uma ação. É realmente uma dependência química que se faz. E também orientar o paciente a utilizar ventosas na hora de retirar as lentes de contato. Isso ajuda? Sim, porque a manipulação, lembre-se de alguns fazem a manipulação para tirar a lente rígida, então esticam a pálpebra, você também tem um atrito mecânico, forçadamente, isso também acaba causando um problema a longo prazo, até mesmo até flacidez palpebral pode ser induzida. Então, vamos aos casos clínicos, né? Vocês podem ver que na grande maioria das queixas, elas vão ser muito semelhantes. O que vai realmente fazer diferença é a história e também a observação que nós faremos na biomicroscopia. Então, usuários de lentes de contato com um caso de intolerância, olho vermelho, sensação de areia, ardência de 1 a 2 horas após a colocação das lentes. Então, segundo esse paciente, o paciente usava lentes de troca mensal. O paciente guardava num produto químico, solução multiuso, e percebia que o olho começava a arder 1 a 2 horas após a colocação das lentes. Observem uma ceratite punctata superficial nesse olho, e isso pode ser o quê? Pode ser uma conjuntivite tóxica, sem dúvida nenhuma. Normalmente existe um tingimento epitelial, isso há uma hipersensibilidade às soluções de limpeza. E isso, como diagnóstico diferencial, some após 8 horas. Então, checar sistemas de limpeza. Normalmente, os produtos de limpeza, antigamente, tinham muito timerosal e clorexidina, cloreto de benzalcônio, substâncias que são muito irritativas. Agora, as soluções de limpeza mais novas, elas estão substituindo essas substâncias, o que deixa as soluções mais agradáveis ao uso. E o peróxido de hidrogênio, ele não deixa resíduos, então é uma excelente solução, né? Uma solução oxidativa, diferente da não oxidativa, que são as soluções multiusos, e elas não deixam resíduos, mas atente-se ao uso do peróxido de hidrogênio. Normalmente, o paciente que está acostumado a utilizar soluções multiuso, ele tem umas que já tem em sua composição, tem agentes tamponantes, agentes que promovem a umidificação, a hialuronato de sódio, por exemplo, agente anti-inflamatório dentro das substâncias. Então, são soluções que podem ir do estojo da lente direto para o olho. Peróxido de hidrogênio, não. Peróxido de hidrogênio é extremamente eficaz, tá? O peróxido de hidrogênio, ele tem realmente uma ação maior, inclusive contra a cantameba, e a gente sabe que em 20 minutos ele já começa a promover uma desinfecção. Porém, é necessário 4 a 6 horas para que haja uma neutralização, porque no processo oxidativo, naquele estojinho que eles fornecem com disco de platina, aquilo entra em processo químico e o H2O2 ele se transforma em H2O mais O2, ou seja, água e ar. Então, isso daí precisa prestar atenção, porque nesse momento é que ele está pronto para ir, a lente está pronta para ir ao olho sem causar nenhum tipo de reação tóxica. Conduta para esses casos, enxague bastante, copiosamente com soro fisiológico, sempre em flaconetes. Não existe a possibilidade de usar soro fisiológico em potão, em frasco grande, porque a contaminação pode ser muito grande. Casos de acantameba a gente vê muito comuns, até em uso de escleral com soro grande. Então, sempre soro descartável após a solução de limpeza, porque soro não é a solução, gente. Soro não desinfeta, soro não limpa, o soro vai apenas enxaguar o resíduo químico do produto que é necessário para fazer a desinfecção. Tem lentes de uso único também, né, que dispensam a solução de limpeza.
Um caso muito comum, isso aqui é muito frequente em consultório, né? O uso de usuários de lente de contato, de hidrogel, com desconforto, sensação de secura e ardência durante o trabalho. Então, o paciente que usa o computador 10 horas dia, e esse caso é um caso mais antigo, agora eu diria que com essa quarentena, essas 10 horas pularam para 16, para 18, então é o tempo inteiro. E não é só computador, a mídia eletrônica em geral, smartphone, que infelizmente, eu me coloco nisso, é algo que eu tô tentando rever, mas o meu primeiro olhar, quando eu acordo, acaba sendo para o smartphone, que acaba utilizando de despertador, o que acaba gerando um olho mais seco, uma superfície ocular que fica mais inflamada. E observem que aqui nós temos no terço medial uma concentração maior dessa hiperemia, uma hiperemia mais localizada, que é típico desses casos. E quando se pinga uma fluoresceína, a gente vai ver que o break-up time está alterado. Conduta para isso: associar lubrificantes oculares, escolher um material mais apropriado para olho seco. Nesse caso, lentes de hidrogel. O hidrogel ele compete com a lágrima para continuar úmido. Então, silicone e hidrogel são lentes de baixa hidratação, mas apropriadas para paciente com olho seco. Então, são lentes, é um material, silicone e hidrogel, mais apropriado para portadores de olho seco, principalmente desse tipo evaporativo. E soluções multiuso com hialuronato de sódio, que nós comentamos. O hialuronato de sódio, no slide anterior, é uma substância anti-inflamatória e que vai promover uma estabilidade maior do filme lacrimal e, consequente, melhor adaptação. Eu trouxe esse caso porque eu achei interessante. Esse caso, na verdade, saiu na mídia. Se vocês entrarem aí no Google, buscar, vocês vão encontrar essa menina, tá? Que saiu no Correio da Bahia em 2016. Jovem remove córnea ao retirar lentes de contato. O que é isso? Dormiu com a lente, fez edema de córnea, a lente desidratou e aí, obviamente, na hora de remover, veio o epitélio junto. Não tenha dúvida, não está totalmente errado, né? Tudo é a maneira como se fala. Mas, ao retirar a lente de contato, removeu a córnea? Removeu um pedacinho da córnea, sim. Removeu o epitélio, desepitelizou. Isso é causa muito comum, muito frequente em pronto-socorro. O que fazer? Orientar. Então, isso daí, normalmente, eu dou por escrito todas as orientações para o paciente, se acontecer, e falo que se acontecer dele, eventualmente, dormiu, ficou muito tempo com a lente, ou ficou num ambiente muito seco, a lente desidratou e está difícil de tirar, não retire imediatamente, hidrate copiosamente, pode ser ou mesmo soro fisiológico descartável, ou até lubrificante ocular também, antes de retirar as lentes de contato gelatinosas, isso para a gente promover uma condição de maior segurança. Outra coisa extremamente comum é uma complicação não infecciosa, sem dúvida nenhuma. O paciente perdeu a lente no olho. Ai, cochilei, fui retirar a lente e não encontrei. Cadê a lente? Eu vou contar para vocês um caso. Eu tive uma paciente, essa paciente é juíza, e ela simplesmente chegou dessa forma: perdi a lente no olho, meu olho tá doendo muito, eu não sei o que aconteceu, onde tá a lente, e a lente, enfim, o paciente chega com um mito na cabeça de que a lente se perdeu, né? É vértice a pálpebra, o que eu encontrei? Lente de contato de descarte diário fininha, um grau pequeno, que essa lente dobrou e ficou na pálpebra. E ela ficou assim 2 dias, com a lente dentro da pálpebra. Então, everta sempre as pálpebras, que a gente pode encontrar uma surpresinha lá. A lente pode dobrar, prender-se da conjuntiva tarsal. Atenção à eventual ceratite traumática, sem dúvida, core esse paciente, procure ver qual é o estado da córnea, porque é o paciente que mexeu demais, manipulou muito esse olho. Então, com certeza, algum probleminha ele vai trazer como ceratite traumática. Como conduta, reveja a adaptação. Talvez as lentes descartáveis muito finas não sejam para esse paciente. Procure lentes com módulo maior.
né? Então, uma lente com módulo maior é uma lente que tem uma resistência maior, a gente consegue ter uma dureza, entre aspas, maior dessa lente, a lente é mais fácil de manipular e, consequentemente, a possibilidade de acontecer coisas desse tipo acaba minimizando. Queixas de baixa de visão e incômodo após pôr as lentes, tá? Na hora, aconteceu isso na hora. Nossa, eu não estou enxergando nada. Dá um passinho para trás e veja. A lente está do lado certo? As lentes estão trocadas? A graduação é diferente? Procure sempre lembrar disso. Isso é algo que a auxiliar de oftalmologia pode te ajudar. O paciente liga meio desesperado, Anitta, olha, verifica se você fez corretamente, se você não trocou as lentes, porque isso é muito comum. Então, um bom treinamento e orientação do manuseio das lentes, que vai desde lavar as mãos até saber distinguir qual é o lado certo. Isso é muito importante. Se você fizer por escrito, você ainda está mais respaldado para ter certeza de que a coisa vai fluir de maneira melhor. Estojos com cores diferentes também facilita, né? E normalmente os estojos vêm com cores diferentes e vem até grafado direita e esquerda nos estojos para que não haja essa troca. Incômodo com as lentes gelatinosas e visão embaçada agora durante o uso. Pois a lente, somente a lente descartável, mesmo a lente de troca planejada, muito bem limpa, superfície bonitinha, passa o tempo, o que acontece? Acumula depósito. Esses depósitos, eles vêm da lágrima, mãos do usuário, célula de descamação da córnea, estojo, maquiagem. Então, aqui tem 2 exemplos. Na foto superior, a gente vê depósitos de proteína e muco, enquanto que na foto inferior, depósitos lipídicos. E a conduta, buscar produtos apropriados ao tipo de lente. O descarte no tempo preconizado. Talvez esse paciente tenha que descartar a lente mais cedo. Talvez seja um paciente que usa uma troca mensal ou uma troca quinzenal e você tenha que substituir por descarte diário, porque a lágrima dele acaba trazendo mais depósitos, e a gente sabe que isso é biofilme dependente, ou seja, o biofilme de cada um, da lágrima de cada um, a composição da lágrima de cada um. Tem gente que acumula mais proteína, tem gente que acumula mais lipídio. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, por isso, cada vez mais a gente percebe que as adaptações são extremamente personalizadas, né? Para cada caso é um caso. Então, limpeza das lentes com fricção, isso ajuda bastante, tem que fazer fricção. Existem estudos mostrando de que há uma necessidade da fricção para que você remova partículas, inclusive inorgânicas, que ficam na superfície da lente. Então, não basta não jogar o produtinho, não. Tem que usar, friccionar e enxaguar. E a limpeza do estojo com solução multiuso também. Usuários de lente com queixa de intolerância, olho vermelho, desconforto, ardência e prurito. Isso pode ser uma ceratoconjuntivite tóxica. Hipersensibilidade a conservantes de soluções de limpeza. Isso pode ser uma conjuntivite mucoproteica, reação a depósitos. Isso pode ser uma conjuntivite infecciosa, lente contaminada, também. Conjuntivite papilar associada a lentes de contato, sem dúvida nenhuma. E é isso aqui que vai fazer o diagnóstico diferencial. Quando você everte e vê as papilas, você vê a reação inflamatória, você vê a hiperemia também presente, o prurido presente na história. Tudo isso vai fazer um diagnóstico mais assertivo e, consequentemente, um tratamento mais apropriado. Isso é mais comum que lentes gelatinosas ou rígidas, mas eu tenho caso de pacientes com lentes rígidas, tanto corneais quanto esclerais, com a conjuntivite papilar associada ao uso da lente. Temos que descontinuar o uso dessas lentes, sem dúvida nenhuma, e tratar adequadamente. Esse tratamento ele vai desde o uso de antihistamínicos ou mesmo soluções de duplação, antihistamínicos e estabilizadores de mastócito, uso de corticoide e às vezes até imunomoduladores, como tacrolimus, que a gente utiliza em casos em que tem que realmente controlar esse processo alérgico para que se possa reutilizar as lentes de contato. Olho vermelho, lacrimejamento, ardência, usuário de lente mensal. O paciente não respeita prazo de troca e tempo de uso. Esse paciente, essa foto é uma foto do nosso manual de adaptação de lentes de contato, e esse paciente, ele marcou muito a gente, porque foi um paciente que a gente teve que descontinuar o uso da lente, porque ele tinha que usava uma lente 20 horas por dia, segundo ele saía e até colocava às 6 da manhã
emendava até com as baladas e usava o tempo inteiro. Dormia de lente, não trocava tempo de uso, enfim. Acaba desenvolvendo isso aqui, filtrado estéreo. Uma reação hipóxica, reação tóxica também a produtos de limpeza e até debris. Tem que suspender o uso da lente, às vezes utilizar corticoides tópicos, fluometalona, milazimais também são indicados, e antibiótico até se houver defeito epitelial. E priorizar sempre materiais de alta oxigenação. Um outro paciente também, que nós colocamos no nosso manual, usuário de lentes hidrogel, olho vermelho e desconforto durante o uso. 16 horas dia, dorme com as lentes frequentemente. Olha a história repetida aqui. Síndrome de uso excessivo. Observem, né, na parte superior do olho, dá para se ver que há infiltrados marginais e também uma neovascularização intensa. E quanto maior essa neovascularização, mais chama a atenção de ser um processo crônico, ou seja, isso daí não é uma coisa de 2 dias em 3 dias, então não adianta o paciente querer enganar a gente, dizer que não, eu usei, foi só semana passada que eu abusei. De cara você já vê a quantidade de vasos e já sabe a maneira como ele está usando. Tem que descontinuar o uso das lentes, corticoides até melhora e realmente rever todo o processo de adaptação, tipo de uso, regime de uso, o tipo de material, tudo isso tem que ser revisto nesses pacientes. Esse caso, ele usava uma lente de hidrogel de troca anual por 18 horas dia. É um paciente que esse paciente é médico. Ele fazia tudo corretamente, utilizava o produto de limpeza, fazia tudo como se deve, né? Mas há mais de 10 anos usava lente hidrogel de troca anual. Chegou para mim com esse quadro. Então, sem queixa nenhuma. Segundo ele, nem o olho dele ficava muito vermelho. Mas na hora que a gente observa, vê uma lesão arqueada superior já formada, com perda de transparência da córnea, vasos bem profundos, né? Uma neovascularização bem profunda que invade a córnea. E a conduta é tirar o fator causal. Tira-se a lente, observa isso, às vezes tem que dar até corticoide também, para poder dar uma desinflamada nesse olho, o processo ser mais rápido. E priorizar materiais de alta oxigenação. Às vezes temos que repensar algumas adaptações, talvez passar para lentes rígidas, gás permeáveis, com certeza essa seria a melhor conduta para esse paciente, né? Talvez rever um paciente que utiliza mal lente de troca planejada, um paciente bom para ortoceratologia, em que ele vai dormir com a lente, porém isso aí não é exatamente o dormir que vai dar problema, porque é um conceito que a gente tem de tempo de uso, né? E talvez seja. Paciente candidato à cirurgia refrativa, também tudo isso há de se avaliar para resolver o problema. Esse é o paciente da Santa Casa, tá? Então, isso daqui, vejam o estado dessas lentes. O paciente tem 65 anos, extremamente dependente do uso da lente. Esse paciente teve muitas outras complicações associadas, até problemas de retina, uma visão que passou de uma visão quase subnormal para uma visão aceitável, que melhorou a qualidade de vida dele. Só que olha isso aqui, veja se realmente isso é assustador. Queixa de baixa visão, sensação de corpo estranho, vejam as bordas dessa lente, completamente danificadas. Olha o resíduo do produto de limpeza. Esse é um produto de limpeza com efeito surfactante. E olha o estojo também. Então, é complicado. E na hora que a gente tem complicação, é uma outra coisa que oriento sempre também residentes, né? Não basta ver o olho. Tem que ver o olho, tem que ver o estojo, tem que ver qual a solução está utilizando, pesquisar a presença de soro fisiológico nessa história. Tudo isso é extremamente importante para que a gente junte tudo e consiga ter um bom diagnóstico. Tem que reeducar. Tem que sentar, educar novamente ou tirar o uso da lente. Nesse caso, a gente teve que reeducar, porque é a única solução possível para o paciente, o uso das lentes de contato como reabilitação visual. OneFit Med es un lente escleral delgado hecho a la medida que le permite a usted personalizar el diseño para cada ojo, logrando una oxigenación adecuada a la córnea y a las células madre. Outro casinho de desconforto e baixa de visão com lentes rígidas
Observem a presença de mucosidades e oleosidades na superfície dessas lentes, ficam superfícies hidrofóbicas. E a presença de distúrbios de glândula de Meibomian, tá? A foto talvez não seja muito feliz, mas dá para ver que na borda palpebral nós temos algumas gotículas de gordura. Então, tratar essa eventual disfunção de glândulas de Meibomius, maior frequência na limpeza, sistema de limpeza com substâncias detergentes e surfactantes, porque isso é gordura, tem que se remover. Material com tecnologia de superfície também parece ajudar. Então, a gente tem plasma e o HydraPeg, que é, na verdade, um capsulamento de polietileno glicol, que acaba oferecendo uma resistência maior a depósitos. Mas também prestar atenção, porque algumas tecnologias de superfície são transitórias. Então, me parece que o plasma ele não dura mais que 30, 40 dias. Até com a própria manipulação ele vai mudando. Assim como também o outro também dura, o HydraPeg, acho que 6 meses de duração. Intolerância e embaçamento de visão após algumas horas após a colocação de lentes rígidas gás permeáveis. Outro caso semelhante, blefarite posterior, DGM não tratada, é igual a lágrima gordurosa e é igual a uma qualidade de visão ruim. Lente embaçada, superfície hidrofóbica, baixa de visão e paciente queixoso. Lentes rígidas, queixa de visão embaçada, desconforto, sensação de areia e dor ocular ao retirá-las. Olha isso daí. Essa foto parece que o paciente está de lente ainda, não é? Isso é o print de córnea que foi feito. Então, quase que uma trepanação. Então, acabou tendo um aplanamento dessa córnea, um Warpage, fez um print de córnea e até, se vocês observarem na parte nasal, às 3 horas, tem um pedacinho, uma laceração de córnea mais profunda. Tivemos que descontinuar o uso dessas lentes e, obviamente, readaptar parâmetros adequados. Esse paciente chegou com uma lente extremamente apertada e a gente teve que rever toda a adaptação desde o início, como se ele nunca tivesse usado lentes de contato. Nesse caso, no caso anterior, a gente precisa prestar atenção do tempo que você vai esperar, né? Então, tem um aplanamento de córnea, um Warpage, quanto tempo esperar? Nós, normalmente, na Santa Casa, nós falamos ficar 1 mês sem lente de contato, para que a gente tenha essa córnea, volte à sua condição normal e a gente tenha topografias mais fidedignas que possam nos orientar para uma boa escolha da lente. Usuários de lentes esclerais com queixa de embaçamento de visão. Também trouxe algumas coisinhas de escleral de complicações não infecciosas. Mucosidade e resíduos na superfície podem acontecer? Sim. Normalmente ocorre em 50% dos pacientes, né? Então, as soluções. Limpe e reinsira a lente 1 ou 2 vezes. Soluções viscosas para lente gás permeáveis podem favorecer os depósitos. Elas são um pouco mais viscosas. Às vezes a gente tem que usar também uma solução com ação surfactante mais detergente nessas lentes. Trate afecções palpebrais que podem complicar a qualidade dessa lágrima e predispor mais a resíduos. E tratamento de plasma na superfície, como já foi mostrado nas lentes corneais anteriormente no outro caso, também podem facilitar. Limpeza da superfície frontal com cotonete e solução, sem retirar as lentes, também pode ser, mas a pessoa precisa ser extremamente habilidosa, né? Ao fazer isso, os cotonetes têm que estar sempre extremamente limpos. Sensação de areia e olho vermelho após retirar as lentes esclerais. Observem se a ceratite é localizada ou se a ceratite é difusa. Nesse caso, a gente observa a ceratite localizada, e isso pode ser toque por manipulação. Atenção a idosos, né? A coordenação motora é extremamente importante, principalmente se tratando de escleral, que é um procedimento mais complexo na hora de retirar, colocar. Ceratite difusa, a gente já alerta um pouco mais para as tóxicas, resíduos de soluções de limpeza, e mesmo hipóxica, uso excessivo, ou então vão esse reservatório maior, reservatório grande. Lembrem-se de quanto maior a espessura, né, menor a passagem de oxigênio. Então, essa relação DKL, a gente tem que sempre ter na cabeça e lembrar que os vãos dos reservatórios líquidos das lentes esclerais são, sim, obstáculo à passagem de oxigênio. Conduta, treinamento do paciente. Peróxido de hidrogênio me parece ser uma boa solução para esses casos, por não deixar resíduo, porém,
pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que os estojos oferecidos pelo peróxido de hidrogênio, nós temos apenas uma marca no mercado, ele é o estojo onde cabe uma lente de até 16 milímetros de diâmetro. Então, se sua escleral está dentro disso, tudo bem. Se sua escleral é maior do que isso, aí a gente já tem mais um outro problema para resolver. E fracionar horas de uso. Então, tira-se a lente, lubrifica o olho, troca o soro, tudo isso é extremamente importante. E também a gente deve fracionar a hora de uso em pacientes com olho seco. Alguns pacientes com olho seco, eles liberam mais muco, e esse muco acaba formando um fogging, acaba formando, ou milk, como gostam de falar os britânicos. A gente formando um reservatório com resíduos que vai impactar na visão. Então, prestar atenção nisso e sempre fracionar as horas de uso e as trocas mais constantes. E também até rever parâmetros, ver se está entrando alguma coisa, se tem, às vezes precisa de uma periferia tórica, se tem uma toricidade escleral que não está combinando muito ali, e com o tipo de lente adaptada, e fazer uma adaptação mais adequada para que tudo siga e tenha uma boa fluidez. Doutor, as lentes esclerais grudaram, meu olho tá vermelho. O que eu faço, doutor? Doutor Luiz Formentin me cedeu essa foto, gentilmente. Isso é muito comum. O paciente começa a usar lente escleral, às vezes o olho resseca um pouco mais e simplesmente forma aquele efeito ventosa. E isso acontece em lentes também com pouca separação, lentes muito flexíveis que podem com o tempo sofrer uma deformação, uma flexão e acontecer. E edema de conjuntiva. Então, uma conjuntiva mais sensível, mais reativa, pode também diminuir essa separação limbar e acabar causando pequenos sangramentos até na hora de retirar. Então, observem isso. Orientem seu paciente a utilizar colírios umidificantes, aumentar o vão, é uma outra solução que nós médicos podemos dar, rever a adaptação, aumentar a espessura do material, tudo isso é importante, assim como diminuir o tempo de uso para evitar esse edema da conjuntiva reativa a um tempo de uso maior. E algumas manobras também que nós podemos ensinar o paciente na hora de retirar as lentes. Portanto, a gente lembra que a disciplina não basta ser do paciente. Mas a gente médico tem que ter aquele protocolo que auxiliar de oftalmologia vai ajudar bastante, que é ajudar o paciente a tirar as lentes corretamente, a manusear essas lentes, a conservá-las como se deve. E hipóxia e edema com esclerais. Então, compressão mecânica pode causar edema límbico, sim, como a gente vê, né? E atenção, principalmente atenção aos pós-transplantes. Pós-transplantes esclerais são pacientes que têm que ser extremamente monitorados, então tem que se ter isso muito na cabeça de que são pacientes que a gente não pode liberar completamente. Por quê? Porque a hipóxia causada pode trazer rejeição ao enxerto. Então, os vasos entram, invadem a córnea e aí o transplante é comprometido. Tem que se ter controles periódicos, materiais de menor espessura e maior resistência, e sempre optar por materiais de alta oxigenação. Cuidado com maior deposição de resíduos, né, e umectabilidade nesses casos, e o endotélio, baixa contagem, pode ser uma contraindicação para a utilização das lentes esclerais. Eu sempre checo a qualidade dessas células da córnea e se elas funcionam bem, né? E também a transparência da córnea. Pós-transplante, escleral às vezes é a solução, porque a gente percebe que fica uma irregularidade muito grande, então às vezes é um perfil de elevação anterior grande, e em que você precisa ter a escleral para não ter toque na córnea, para poder criar um sistema refrativo bom para que o paciente volte a enxergar. Então observe esses casos com muito carinho. E por fim, a frouxidão de conjuntiva com lente escleral. Isso pode acontecer? Sim. Também uma foto do Dr. Luiz Formentin, cedida também muito gentilmente, ele é sempre muito gentil. A conjuntiva frouxa pode ser aspirada para debaixo da lente. Isso pode ser removido cirurgicamente se realmente isso se tornar um problema maior, né? Mas o problema é que remove cirurgicamente, isso tende a recidiva. Isso é uma característica do paciente. Trouxe essa foto como slide final para a gente lembrar, né, do que eu falei no início da aula. Se nós tivermos atenção,
prestar atenção no paciente, no olho do paciente, na história dele, nas doenças sistêmicas e oculares que existem, prestar atenção à personalidade do paciente, o perfil psicológico, se é um paciente ansioso, se é um paciente que vai seguir o que você fala, se é um paciente que está interagindo bem com você, né? É extremamente importante essa interação médico-paciente. Disciplina, isso daí vale tanto para nós como para eles, né? E eles a gente tem que cobrar disciplina. Então é mais ou menos como um filho. A gente não espera que o filho tenha disciplina, vou ensinar isso, ele vai fazer perfeitamente. Não. Chega e vem aqui, tá fazendo isso corretamente? A gente não ensina até os filhos da gente a tomar banho? Então que nós façamos isso com os nossos pacientes para adaptação de lente de contato correr bem. Tem que ensinar e tem que cobrar, saber se eles estão fazendo corretamente. E o conhecimento, que para mim é a melhor forma de ataque ou de defesa. Quem conhece, quem se apropria do conhecimento, se torna mais forte, e aí os eventuais problemas que surjam, com certeza, ficarão mais fáceis de resolver. E aqui termino minha apresentação, né, apresentando para vocês o projeto Amigos da Lente, do qual a Contamac também é nossa grande parceira, em que nós fazemos a reabilitação visual de centenas e agora com renovação, milhares de pacientes e fazendo que a qualidade de vida deles mude. Então, isso é extremamente gratificante para nós que adaptamos lentes de contato, nós especialistas de lentes de contato nos sentimos muito felizes quando reabilitamos alguém visualmente e fazemos a diferença na vida desse alguém. Obrigada.